Olá, eu espero que essa palavra hoje encontre o seu coração naquilo que realmente você necessita. Vamos ler o dia 44 de 365 dias, começando em Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 10 até o 36, em seguida o capítulo 36. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e os azeites para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então, Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para
toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 metros. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, e com os quais prenderam as cortinas uma à outra. O tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros, e a largura era de 1,80 metro. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim, eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também, para a porta da tenda, um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Agora vamos ler Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 ao versículo 66. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que lhe desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois de ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus, desde a Galiléia, para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Agora, Salmos, capítulo 34, versos de 1 a 10. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Encerramos assim a leitura deste dia. Eu sou a Andréia e espero que você seja muito abençoada com a palavra do Senhor.